Coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, fogo nos olhos, eu não imaginava. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Podes morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Podes morar aqui, pode morar aqui. Jardim particular, queremos ser morada, não queremos apenas uma visitação tua, Espírito Santo, queremos ser um templo, queremos ser morada, queremos ser a habitação do Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Estamos te esperando, Jesus. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ter experiência contigo. Maranata, essa é a palavra que clama no nosso coração. Ora vem, Senhor Jesus. Vem porque a nossa alma anseia pela tua presença. Vem porque a nossa vida precisa ser uma experiência terrena contigo. Maranata, Jesus. Essa é a nossa maior esperança no meio de tanto caos. Que uma hora o Senhor vai voltar para nos buscar. Maranata, essa palavra aqui, o nosso peito rasga. Vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso maior anseio, essa é a nossa esperança. Cristo, a esperança viva. Espírito
Santo, esse sempre será o clamor do nosso coração. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, porque não temos outro lugar, não temos outra paixão senão a Tua presença. Vem, Pai, porque o nosso peito anseia pela Tua chegada. Vem, Jesus, porque o vazio do nosso coração é preenchido com a Tua presença. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, família crescer em Cristo. Graça e paz, família crescer em Cristo. Glória a Deus. Você está feliz? Você está muito feliz? Como é que está a sua expectativa para hoje? Está alta? Ou está muito alta? Muito alta? Eu creio demais. Eu creio que essa noite a gente vai receber uma palavra de Deus, uma porção especial de Deus para a nossa vida. E eu creio que a gente não vai voltar para a nossa casa da mesma maneira que a gente entrou por aquelas portas. Você crê nisso também? Amém? Pode tomar o teu assento, tá? Quero falar com você hoje sobre dízimos, sobre oferta. Quero conversar com você, ministrar seu coração, para que nós possamos ser juntos, pessoas generosas no santo nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Estou lendo na versão NVT, tá? 2 Coríntios 9, 10. Você já deu um cheiro que está ao seu lado? Dá um cheiro aí nessa pessoa. Diz assim, que bom que você veio. E assim, essa noite é mais especial com você sentado ao meu lado. Glória. Diz assim, o seu perfume está tão cheiroso. Glória. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Está projetado já? Sim, NVT, tá? Diz assim, pois Deus é quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Detalhe, deixa eu só abrir um parênteses aqui no meio dessa leitura. Essa palavra supre, quando a gente vai estudar o original dessa palavra, quando a gente vai estudar todo o contexto dessa palavra, essa palavra supre, pois Deus é quem supre, essa palavra supre, ela dá uma ideia de provisão contínua e crescente. Essa palavra supre dá uma ideia de uma provisão contínua e crescente. Diga assim comigo, Deus supre continuamente. Quando nós analisamos esse contexto, essa palavra supre, ou seja, Deus é quem supre continuamente, ou seja, ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, janeiro de 2026, junho de 2026, dezembro de 2026, continuamente Deus é quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Detalhe, a Bíblia está dizendo por meio de quem? De quem? De nós, de vocês. Diga assim, esse texto está falando comigo e com quem está ao meu lado. E produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Esse texto, ele está falando com a gente, é um texto que Paulo, ele está se referindo a essa igreja atual, que Deus, ele supre, e da mesma forma ele provê e multiplica. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de abundância, que ele não só provê, como também multiplica. É provisão e multiplicação. E detalhe, isso são duas coisas diferentes, tá? Provisão e multiplicação. Ele não só acrescenta, como também multiplica. Esse é o detalhe dessa palavra. E o outro detalhe é que nós precisamos se atentar
Porque nós não podemos exterminar o que tem poder de multiplicar. Olha aqui para mim, preste bastante atenção. Agora em janeiro, se eu fechar 3 células, em janeiro, quando nós analisamos a probabilidade, possivelmente nós vamos ganhar mais vidas ou menos vidas. Quanto? Menos, porque fechamos 3 células. Agora, se agora em janeiro nascer mais 10 novas células, nós vamos ganhar mais vidas ou menos vidas? Isso, porque a célula tem poder de multiplicar. Da mesma forma, a semente na nossa vida. Nós não podemos exterminar o que tem poder de multiplicar. Semente multiplica. Quando nós vamos ver uma planta, um fruto qualquer, uma só semente, gera inúmeros frutos. Um pé de manga, uma semente, gera várias mangas. Porque a semente ela tem poder de multiplicar. E existem sementes na nossa vida que já existe uma direção específica. Já existe uma direção única. Existem sementes na nossa vida que nós precisamos levar a nossa esposa no shopping. Existem sementes na nossa vida que nós precisamos levar os nossos filhos num parque. Sementes na nossa vida que a gente precisa ir numa boa hamburgueria comer um hambúrguer massa. Mas também existem sementes na nossa vida que existe um propósito definido. Semear no reino de Deus. Nosso dízimo, propósito definido. Não tem exceções. Não tem, mas esse foi um bom mês, esse foi um mau mês. Tem um propósito definido. Essa semente pertence ao Senhor Jesus. Então, quando nós entendemos isso, a nossa vida, ela passa a ter um propósito muito definido. E existem sementes na nossa vida que já têm um propósito. Quando a gente vai analisar esse texto de Coríntios, a gente vai conseguir entender que no verso 8 e 9, Paulo ele incentiva a todos a contribuir com generosidade, sem ser um ato forçado. No verso 8 e no verso 9, Paulo está incentivando toda a igreja a semear com generosidade. É o clássico texto, Deus ama quem dá com alegria. É esse clássico texto, verso 8 e 9. Agora no 10, que a gente acabou de ler, ele dá uma promessa. No 8 e no 9, ele incentiva. No 10, ele diz, se você cumprir, tem promessa para você, para sua casa, para sua família, para o seu trabalho. Porque no verso 10 ele diz, Deus proverá e multiplicará a sua semente. Agora para isso, o 8 e o 9 precisa ser muito bem cumprido. E qual é esse verso 8 e o 9? Deus ama quem dá com alegria. A nossa semente, que tem poder para multiplicar. Então existem coisas, querido, na nossa vida, que a gente só vai conseguir conquistar através de semente. Muitas das vezes, eu não tenho dinheiro para poder pagar uma determinada conta. Se o que eu tenho nas minhas mãos não resolve o meu problema, eu já sei a quem recorrer. Vou semear. Porque essa semente multiplica e tem poder para abençoar minha vida, em nome de Jesus. Então eu quero incentivar você a participar dessa prática, assim como Paulo está incentivando a igreja de Coríntio. Eu quero incentivar você a ser generoso, assim como Paulo está ensinando a todos nesses versos. Ser pessoas generosas. Paulo ele ensina que Deus ele é provedor soberano. E ele sustenta e multiplica os recursos à medida que eles são usados com fidelidade. Então, se você tem sido fiel ao Senhor, creia que é Deus que multiplica a sua semente. É Deus que abençoa a sua vida. É Deus quem provê na sua casa. Agora, para isso, precisamos ser pessoas generosas. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode repetir comigo, Deus, essa noite
está provendo na minha casa e multiplicando as minhas sementes. Você crê, irmão? Amém, glória a Deus. Fique de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Vamos também fazer o que Paulo, ele incentiva essa igreja, apresentar ao Senhor as suas súplicas. Paulo incentiva os coríntios a apresentar a Deus as nossas súplicas. Então eu quero incentivar você também essa noite a apresentar ao Senhor as suas súplicas, seja ela quais forem, seja a área que for da sua vida, apresente ao Senhor. Confie nele, porque se a palavra ela está nos relatando que Deus provê, irmão, Deus provê. Vocês me ouvem? Amém? Tá? Quero orar. Separe o seu dízimo, separe a sua oferta. Quero dar um minutinho para você orar ao Senhor, para você apresentar a sua casa, a sua vida financeira. Não olhe para quem está ao seu lado. Eu quero dar um minutinho para você apresentar a Deus a sua vida financeira. Sabe, Ele que tem um poder para abençoar a sua vida, para multiplicar as suas sementes. Então feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar cada irmão aqui presente, cada dizimista, cada ofertante, e quero apresentar também aqueles que não têm, Pai, o que te devolver essa noite. Porque nós acabamos de ler que é o Senhor quem supre a semente, é o Senhor quem provê e também é o Senhor quem multiplica. Nós queremos nisso, Senhor, e nessa noite nós queremos viver a Tua provisão e a Tua multiplicação, em nome de Jesus. Pai, nós queremos ser pessoas segundo o Teu coração, e o Teu coração é generoso, Pai. Nós cremos nessa palavra, então abençoa a nossa vida, derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia, derrama em nome de Jesus da Tua provisão. Por todos os lados, Pai, nós somos abençoados no Senhor, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Você crê nisso? Amém. Você pode dar um glória a Jesus? Vem até aqui à frente, deposita o teu dízimo, a tua oferta. Nós temos também projetado a nossa chave Pix, o CNPJ da igreja. Que Deus te abençoe e te acrescente em nome de Jesus. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momentos, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais verdade
nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momentos, lágrimas vazias, sem avivamentos. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu percebo a tua fidelidade em cada detalhe. Eu percebo o teu cuidado, o teu minucioso cuidado em cada pequena coisa. Senhor, eu quero dizer obrigado. Meu coração agradecido, eu coloco diante de ti. Obrigado por cuidar de mim, por cuidar da minha família, por cuidar da nossa igreja. Obrigado por cuidar de todas as coisas. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Louvado seja o teu nome. Que possamos render todos os dias das nossas vidas o nosso coração ao Senhor, nos entregando com alegria, nos entregando de todo o coração, para que o teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Quantos esta noite podem dizer obrigado, Senhor? Quantos podem dizer obrigado, Senhor? Glória a Deus. Família Crescer em Cristo, graça e paz. Como é que vai você, querido, querida? Vai tudo bem? Animados para esse romper de ano vitorioso de Deus para nós, sim ou não? É bom ter você aqui, viu? Muito bom ter você, muito bom estar com você, muito bom estarmos juntos para receber uma direção do Senhor. E eu tenho certeza que dias melhores nos esperam, amém? Diga para quem está ao seu lado, dias melhores esperam por você. Você veio aqui para ouvir uma palavra do Senhor? Vamos orar então. Você pode estender as mãos na minha direção. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Ministra, Senhor, o nosso coração, pois nós desejamos avançar.
Nós queremos viver todas as coisas que o Senhor já nos tem preparado. Fale com o teu povo através da palavra, que possamos sair daqui fortalecidos, porque a tua palavra tem falado ao nosso coração. Remove, querido e bondoso Deus, todo tipo de impedimento, mas que possamos sair daqui de forma edificados, fortalecidos, para viver todos os teus planos para a glória de Deus. Se você crê, diga amém. Pode sentar um instante, eu quero fazer uma pergunta para você. Nós temos um texto base para fundamentar a mensagem desta noite, mas eu quero fazer uma pergunta: para onde você está olhando enquanto você caminha? Eu vou repetir: para onde você está olhando enquanto caminha? Podemos falar juntos? Diga: para onde eu estou olhando enquanto caminho. Muitas pessoas, elas não terminam bem porque perdem o foco durante o caminho. Muitas pessoas não terminam bem porque durante o processo, durante a trajetória, perdem o foco. O tema da mensagem esta noite é bem sugestivo. É uma pergunta: para onde estamos olhando? Amém? Diga comigo: para onde estou olhando? O texto base da nossa leitura está na carta aos Hebreus, o capítulo 12. Eu quero a sua atenção para a gente poder mergulhar um pouquinho nessa temática e desenvolver algumas coisas que vão nos fortalecer. Amém? Vocês conseguem me ouvir bem? Ok. Hebreus 12, do verso 1 ao 3, está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, o texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O verso 2, o autor aos Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E ele diz: Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, não fazendo caso da desonra, da vergonha pública que ele enfrentou, não fazendo caso do desprezo ou da humilhação, e está, aonde ele está? Aonde ele está? Assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Esse é o texto base, e a gente vai encontrar respostas para essa pergunta: para onde estamos olhando? A vida cristã, ela é descrita nas Escrituras Sagradas como uma jornada, como uma caminhada, como uma peregrinação. Mas o texto da nossa leitura, a vida cristã, ela é descrita como uma corrida.
o autor aos Hebreus escreveu: corramos a carreira que nos está proposta. E uma corrida, querida igreja, não é vencida apenas com o uso da força. Uma corrida, ela não é vencida apenas pelo esforço, mas por direção. E uma corrida, ela exige que estejamos apercebidos, atentos, porque o olhar firme define o ritmo, a resistência e o destino. Estão comigo? O olhar firme durante a corrida, o foco, a percepção clara durante todo o trajeto dessa caminhada de fé cristã vai definir o ritmo dessa corrida, vai definir a resistência dessa corrida e também o destino. A fé cristã, é muito importante você entender que não é apenas uma escolha inicial, não é apenas uma decisão por Jesus, é uma decisão contínua de se manter firme e focado. Não é sobre entregar a vida para Jesus, tão somente, mas é sobre você continuar firme em Jesus, a despeito do que possa acontecer, do que você possa enfrentar ou passar. É uma corrida, é uma caminhada, é uma peregrinação que exige constância, que exige foco. Estão comigo? O texto que nós acabamos de ler na carta aos Hebreus fala com pessoas que estavam na corrida. Falam com pessoas que estavam caminhando com Deus. Porém, elas estavam desalinhadas no olhar. Elas estavam com um grande problema, não no ponto de partida, mas na direção dos seus olhos, para onde eles estavam olhando. E nós vamos perceber biblicamente, quando olhamos para a Sagrada Escritura, que o olhar tem algumas representações na Bíblia Sagrada. O olhar representa a dependência de Deus, o olhar representa prioridade, representa devoção. Para onde nós olhamos, para onde nós focamos, isso revela o nosso interesse, isso revela a prioridade do nosso coração. Olha o que o Salmo 123, o verso 1 e o verso 2 diz, nos fazendo perceber um olhar de provisão, um olhar de espera, um olhar de dependência. Eu vou ler para você, diz assim: a ti que habita ou que habitas nos céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Um olhar que revela dependência, que espera a provisão do céu, que espera uma resposta. O olhar revela o interior, para onde olhamos, o nosso olhar revela o interior. Onde está o olhar, aí estará o nosso tesouro, estará o nosso coração. Olha Mateus capítulo 6, verso 21 e também o 23. Olha o que o texto diz: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração, verso de número 21. Aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Agora veja o verso 22. A ligação do que é valioso para mim, de onde está o coração, está o tesouro. Verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Observe que o olhar revela o interior. Onde está focado o nosso olhar, ali estará certamente o nosso coração.
para onde você olha, determina o que você valoriza. Diga comigo, para onde eu olho, determina o que valorizo. Diga mais uma vez, para onde eu olho, determina o que valorizo. Observe que o autor aos Hebreus, no texto base inicial, antes de falar sobre perseverança, de corrermos a carreira que nos está proposta, de que sejamos perseverantes, abrindo mão de todo o peso, de todo embaraço e do pecado que nos rodeia, antes de falar sobre perseverança, ele fala sobre foco. Ele faz com que percebamos que devemos olhar para o Senhor, e isso significativamente significa ser dirigido por Deus. O problema do povo que recebe essa carta do autor aos Hebreus não era a falta de fé, mas o olhar mal direcionado. Cada direção produz consequências espirituais diferentes. Para onde eu olho, para onde eu foco, aquilo que de fato é importante para mim vai gerar uma consequência, vai me levar a algum lugar, vai me dirigir para alguma situação. É com esse entendimento, de forma introdutória, que nós somos convidados a responder à pergunta: para onde estamos olhando ao finalizar 2025? Para onde nós estamos olhando ao finalizar 2025 e para onde precisamos olhar ao começar 2026? Para onde nós estamos olhando? Eu quero dizer que Deus nos chama para alinhar o nosso olhar, para concluir bem e começar bem. Digam comigo, alinhar o meu olhar para concluir bem e começar bem. Diga para quem está do seu lado, alinhar seu olhar para concluir bem e começar bem. Sabe, querido, nós estamos inseridos dentro de um tempo profético de ajustes, onde nós precisamos ajustar o foco. Diga comigo, ajustar o foco. Sabe por quê? Porque antes de Deus mudar estações, Ele ajusta primeiro a nossa percepção. Antes de ajustar, antes de nos introduzir numa nova estação, é muito importante ter a nossa percepção muito bem clara, muito bem definida. E é tendo essa percepção clara do texto que nasce essa temática, para onde nós estamos olhando. E tentando responder essa pergunta, eu quero falar sobre 3 direções onde nós podemos focar o nosso olhar. 3 coisas ou 3 direções que podem chamar de alguma maneira a nossa atenção. E quando nós olhamos distintamente para esses 3 lugares, ou para essas 3 coisas, ou para essas 3 direções que eu quero comentar com você, nós vamos perceber que nos levará a lugares totalmente diferentes. Nós vamos perceber que o resultado, que a consequência é diferente. Observe que o autor aos Hebreus está dizendo com muita clareza: estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Ele se refere ao capítulo 11, os heróis da fé, homens que conseguiram vencer, homens que pela fé e mulheres que pela fé foram extremamente vitoriosos e que viveram o extraordinário. Quando olhamos para a galeria da fé, temos testemunhas que conseguiram vencer, que conseguiram superar, que cumpriram as promessas, que viveram as promessas, que cumpriram as exigências. E ele diz, mas algo nos impede de caminhar. Nós precisamos largar todo embaraço, nós precisamos deixar o pecado que tenazmente nos assedia e correr a carreira que nos está proposta, vírgula, e ele diz, isso eu preciso fazer, eu tenho que deixar o embaraço, eu tenho que atentar para as testemunhas e perceber que se eles conseguiram, nós vamos conseguir em nome de Jesus. Se pela fé eles triunfaram, nós também somos triunfantes pela fé em nome de Jesus. Precisamos abrir mão do embaraço, do pecado, correr a carreira olhando para o autor da fé, olhando para Jesus.
Ele está dizendo e me leva a perceber que qualquer esforço para me desembaraçar de alguma coisa, ou tentar a carreira ou a corrida, sem que os meus olhos não estejam fixamente olhando para Jesus, não vai terminar muito bem. Por isso eu perguntei, desde o início, para onde você tem olhado durante a caminhada? Fortalecendo que ele escreve uma carta para cristãos, pessoas salvas. Ele não escreve uma carta para comunicar algo ao coração daqueles que estão perdidos e que não conhecem a Jesus, muito pelo contrário, mas é um povo alcançado pelo sacrifício de Cristo, um povo alcançado por aquilo que Jesus fez na cruz, mas que de alguma maneira desviou o olhar em algum momento, não está olhando de fato para onde deveria estar olhando durante o processo. E isso, repito, vai gerar consequências desastrosas, negativas ou positivas, dependendo da direção do nosso foco, a direção do nosso olhar. Quantos me entendem? Quais são esses 3 pontos que eu quero ressaltar? Primeiro, será que estamos olhando para o mundo? Olhar para o mundo. O peso ou embaraço no texto da carta aos Hebreus não é necessariamente o pecado. Não são coisas ilícitas, que são pecaminosas e que nos afastam de Deus por causa do poder do pecado. São coisas lícitas. Tudo aquilo que se torna incompatível com a carreira cristã. Tudo aquilo que vai tornando a carreira cristã pesada, comprometida. E o mundo, queridos, ele é constituído de um sistema de valores e de crenças que disputa o coração do cristão. Nós vamos perceber que o mundo, ele tenta, em sua forma de pensar, em sua forma de manifestar suas crenças, diminuir os valores do reino, tirar a força da palavra. O mundo, ele traz com grande violência uma inversão de valores absurda. Ele vai concorrendo e ao mesmo tempo ele vai confrontando os cristãos. E se nós passarmos a enxergar a vida, ou a tentar moldar a nossa vida com uma perspectiva de um olhar para o mundo, nós sofreremos as consequências dessas nossas possíveis escolhas. Quantas pessoas não estão muitas vezes dentro da igreja, mas ainda estão associadas a valores, se é que podemos chamar de valores, que o mundo carrega. Coisas muitas vezes, como eu disse, repito, que nos são lícitas. Pessoas que estão focadas no mundo, na sua carreira cristã, são lentas. Elas caminham com uma letargia, elas caminham com uma dificuldade no reino de Deus para fluir na obra e no reino do céu. Nós não podemos ter o nosso olhar fixado no mundo. A Escritura Sagrada diz que o mundo jaz aonde? O mundo jaz aonde? Quando o olhar está no mundo, quando o coração olha para o mundo, ele se submete a essa cosmovisão caída, corrompida, distorcida, de uma pura inversão de valores. Olha o que o texto em Isaías capítulo 5, versículo 20 vai nos declarar. Por favor, preste atenção nisso. Isaías capítulo 5, versículo 20. Diz assim: ai dos que mal chamam
Isaías 5:20. Vamos lá, gente. Ai dos que mal chamam. Eita, vou esperar. Eita, Deus, vou esperar. Chegou? Ai dos que ao mal chamam bem. E ao bem chamam de quê? O que a gente está percebendo? O que a Escritura está dizendo? Que existe gente chamando o mal de bem e o bem. O que existe? Uma inversão de valores. Um sistema corrompido, carcomido. Um sistema totalmente desalinhado. E aonde nós encontramos esse ambiente? No mundo. Um sistema onde jaz o maligno, e nós vamos encontrar isso em todas as esferas. Nós vamos encontrar esse sistema corrompido dentro da política, nas finanças e em todos os sentidos e possíveis condições, inclusive muitas vezes dentro da própria igreja. Um sistema corrompido, carcomido, e o texto está dizendo: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade o quê? Luz, e da luz o quê? Escuridade, que põe o amargo por doce e o doce por amargo. Uma tremenda inversão de valores. Então, estar dentro da igreja, olhando para o mundo e deixando com que valores possivelmente do mundo governem sua vida, pensar como quem é do mundo pensa, é você estar embaraçando a sua vida, é você estar caminhando com dificuldade, é você estar andando com muita dificuldade. O mundo quer que você comece o ano com medo, o mundo quer que você comece o ano achando que vai dar tudo errado. A perspectiva do mundo é que nós estamos lascados em 2026, mas eu quero te dizer que a perspectiva do céu é que 2026 será um ano incrível, um ano poderoso de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio. Diga para quem está para o seu lado: olhar para o mundo produz lentidão espiritual e perda de propósito. Quem consegue compreender o que o pastor fala? Sabe, olhar para o mundo perde a leveza na corrida. O cristão continua correndo, mas arrastando pesos desnecessários. Ele disse: olha, você precisa desembaraçar, você precisa deixar o embaraço, o peso que dificulta a jornada. Como? Olhando para Jesus. Quem está me entendendo? Como você deixa o peso? Olha, uma nuvem de testemunhas está à nossa volta. Precisamos correr a carreira que nos está proposta, largando o peso e o embaraço. Como? Olhando para Jesus. Eu tenho que tirar o foco destas coisas lícitas, que eu posso me envolver, que não são nenhuma vez pecado, mas tornam minha corrida, minha caminhada vagarosa, penosa, difícil, pesada. Por quê? Porque no mundo todo mundo faz, porque no mundo todo mundo tem, porque na minha casa os meus pais fazem, os meus pais pensam assim, as pessoas lá fora pensam assim. Eu estou olhando para o mundo. Não, olhe para Jesus, atente para o que diz a palavra, e a sua carreira vai ser leve, vai ser rápida e vai ser próspera em nome de Jesus. Estão compreendendo, queridos? Eu preciso me desvencilhar. Eu preciso deixar esse embaraço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho muito oportuno dizer o que pretendo dizer. Neutralidade espiritual não existe. Amém? Diga comigo: neutralidade espiritual não existe. Irmãos, não existe. Ou é luz, ou é trevas. Ou está certo, ou está errado. Não existe neutralidade espiritual. Preste atenção. Cristão tem lado. Estão comigo? Diga: cristão tem lado. Não, pastor, eu não me envolvo, eu sou neutro. Não, você não sabe o que você está dizendo, imagino eu. Cristão
tem lado. Cristão tem princípios e valores inegociáveis. Quem consegue me entender? Consegue compreender o que eu estou falando? E não importa quem está à minha volta ou quem pensa diferente de mim. Eu tenho um lado. Eu tenho um lado. E eu decidi e escolhi que a Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus. Eu escolhi e decidi que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E que ela é o meu manual prático de regra, conduta e fé. Quem está entendendo, diga amém. O que a Bíblia não diz, o que Deus não ensina, não é interessante para mim. Quem consegue entender? Ainda que eu seja chamado de chato, ainda que eu seja chamado de qualquer outra coisa que queiram dizer ou falar, independente disso, ainda que eu seja rejeitado, ainda que o mundo feche as portas, ainda que coisas contraditórias aconteçam, ainda que minha mãe vire as costas para mim, ainda que o meu pai vire as costas para mim, ainda que todo mundo que eu conheço vire as costas para mim, não me importa, eu prefiro escolher a palavra. Eu tenho lado e eu vou olhar para a Escritura, porque eu entendo que não existe neutralidade espiritual. Quem consegue entender o que eu estou falando, diga amém. Você pode pensar o que você quiser, você pode agir como você quiser, mas eu não respondo por você, eu respondo por mim. Então eu vou conviver com você 30 anos, 50 anos, 100 anos, continuando acreditando no que a Bíblia diz, ainda que você ou alguém pense o contrário. Quem está entendendo, pastor, diga glória a Deus. Então não existe neutralidade, não há associação da vida cristã com o mundo, não há perspectiva. Sabe o que Tiago escreveu? Quem se constitui amigo do mundo, quem se torna amigo do mundo, está se constituindo, sabe o quê? Inimigo de Deus. É isso que a Escritura diz. Quem é amigo do mundo, está escolhendo ser o que de Deus? Inimigo, porque as duas coisas não andam juntas. Quem entende, pastor? Então eu preciso entender que, embora coisas me sejam até lícitas, se pesa na caminhada, se dificulta os meus passos, se atrapalha a minha vida, eu preciso deixar esse embaraço olhando para Jesus. Ele é o modelo perfeito. Quem está me entendendo? Ah, mas eu não quero. Está tudo certo. Eu posso continuar vindo aqui na igreja? Claro que pode. Eu posso participar aqui dos cultos, adorar? Claro que você pode. Mas eu te dou um conselho. Renuncie todo embaraço. Abra mão de tudo aquilo que está fazendo a tua carreira cristã pesada. Abra mão disso. Porque esses embaraços ou possíveis pesos que atrapalham sua vida, eles não vão deixar você decolar e viver o melhor no ano que está por vir. Quem entende, pastor? Diga para o irmão do lado, deixe todo embaraço. Diga mais forte, diga, deixe todo embaraço. Escute o que vou dizer para você. Quem olha para o mundo mais cedo ou mais tarde, vai negociar o que Deus estabeleceu. Vamos falar isso? Diga, quem olha para o mundo, mais cedo ou mais tarde, vai negociar o que Deus estabeleceu. Deixa eu dizer uma coisa para você muito interessante. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Aonde você foca, no que você foca, o que você foca tem poder direta ou direto de influência sobre você. Amém? O que você foca tem poder direto de influência. Eu vou dizer algo ainda mais chocante. Tem poder, tem governo de autoridade sobre a sua vida. No que você foca. Para onde você fixa o seu olhar,
isso tem poder de influência, exerce governo de autoridade sobre você. Vou te dar um exemplo bíblico. Escute. Jesus anda sobre as águas. Uma tempestade está soprando. As águas estão perturbadas. Os discípulos estão amedrontados. E Jesus vem andando sobre o que Pedro diz: Senhor, se és tu, deixa-me ir ter contigo. O que disse Jesus a Pedro? Vem. O que Pedro fez? Pedro desceu do barco. E Pedro, descendo do barco, o que aconteceu? Ele o quê? Ele andou sobre. Só que no meio da travessia, o que ele fez? Ele olhou para onde? Ele olhou para onde? Ele olhou para a tempestade. Se ele olhou para a tempestade, ele deixou de olhar para quem? Quando ele olhava para Jesus, quem prevalecia? A tempestade ou ele andando sobre as águas? Ele andando sobre as águas. Para onde ele está olhando, há um poder de governo. Quem está me entendendo, diga amém. Há uma influência direta operando em sua vida. Ele está vivendo algo sobrenatural, onde todo mundo afunda, Pedro não afunda, porque está olhando para Jesus. Quem está comigo? Aonde as notícias são péssimas para o próximo ano, aonde todo mundo está apavorado, aonde todo mundo está com medo de ser taxado, as pessoas estão preocupadas agora com o imposto de renda, vai colher, vai fazer, onde as pessoas afundam, onde todo mundo perde, eu estou olhando para Jesus para andar sobre as águas. Quem está me entendendo? Eu estou olhando para Jesus para superar qualquer adversidade. Quem está entendendo? Só que o Pedro daqui a pouco, o que é que ele faz? Ele olha para o mar, ele olha para o vento. E a Bíblia diz que ele teve medo. E o mar e a tempestade que ele vencia, agora Pedro está sendo vencido. Quem agora governa? Quem agora manda no negócio? O mar, a tempestade. Mas olha que interessante. A tempestade que afunda o Pedro não afunda Jesus. Senhor, socorre-me! Senhor, a Bíblia fala que Pedro grita. Davi Sarce ministra que quando a gente grita é porque alguém está longe. Nos dias difíceis da vida parece que Jesus está longe, mas Jesus estava ali do ladinho dele, bem pertinho. Senhor, socorre-me! Jesus o pega pela mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Observe duas consequências diferentes na perspectiva de onde eu foco o meu olhar. Eu olhei para Jesus, andei sobre as águas. Olhei para as águas turbulentas, as águas me afogam. Olhar para o mundo, mais cedo ou mais tarde, vai fazer você abrir mão daquilo que Deus estabeleceu sobre sua vida. E eu quero te dizer, há um ano cheio de novidades, há um ano de porção dobrada sobre nós. Fica com Jesus. Estão comigo? Eu declaro que toda confusão ou esfriamento espiritual da sua vida está caindo por terra hoje. Em nome de Jesus. Eu declaro que os valores do reino estão sendo alinhados no seu coração. Você recebe essa palavra? Eu declaro uma igreja leve, uma igreja santa e uma igreja focada. Eu declaro uma igreja leve, sem peso, sem amarras. Uma igreja santa, pura e focada em nome de Jesus. O melhor de Deus está por vir. Outra perspectiva do olhar. Para onde estamos olhando? Para o mundo? Já falamos sobre isso. A segunda perspectiva de para onde podemos estar olhando? Para nós mesmos. Olhando para si mesmo. Olhando para nós mesmos. Deixa eu dizer algumas coisas importantes para você. Quando nós fixamos o nosso olhar em nós mesmos, nós nos tornamos prisioneiros das nossas limitações. Sabe por que algumas coisas na sua vida não aconteceram esse ano? Porque olhando para você, você disse: eu não consigo. Porque olhando para você, você disse: isso é demais para mim. E o que isso fez?
te parou, te paralisou. Quem está entendendo? As minhas limitações, como não tenho dinheiro, não estudei, não tenho isso, não tenho aquilo. Quando nós olhamos demais para nós mesmos, nós nos deparamos com as nossas limitações. E as nossas limitações dizem: você não passa de onde você está, porque você não tem o que precisa para chegar aonde precisa chegar. É por isso que eu devo estar olhando para Jesus, porque o Pedro limitado, que nunca andou sobre as águas, anda sobre as águas. Quem está entendendo? Não tem curso, irmão, para andar sobre as águas. É milagre, é manifestação do céu, é uma ação poderosa de Deus. Deus pode colocar você em lugares que suas mãos não podem te colocar. Deus pode te colocar em lugares que os seus pés não têm condição de chegar. Deus pode te dar coisas que o seu dinheiro não pode comprar. Quem está entendendo? O seu dinheiro pode comprar uma casa muito bonita. O seu dinheiro pode comprar uma casa de 3 milhões, de 5 milhões, lá no Paiva, lá no Alphaville, um dos maiores e melhores condomínios de Recife ou Pernambuco. O seu dinheiro pode comprar, mas o seu dinheiro nunca vai poder te dar um lar. O seu dinheiro pode ter o melhor plano de saúde. Qual é? Bradesco? Sul América? Qual é o melhor plano de saúde que você tem? Você pode comprar o melhor plano de saúde. O seu dinheiro não pode te dar saúde. Quem está me entendendo, diga amém. Quem consegue compreender? Deus tem poder para te dar o que o dinheiro não pode comprar, o que os seus pés não conseguem alcançar, o que você não tem condição de possuir. Deus é Deus para te dar. Diga para quem está perto de você: Deus é um bom pai. Diga mais forte: Deus é um bom pai. Quando nós estamos presos às nossas limitações, quando nós nos tornamos prisioneiros das nossas limitações, nós passamos a depender das condições humanas para fluir e viver a nossa vida. Nós começamos a ter uma perspectiva tão somente humana, comum das coisas, e nós começamos a olhar para as pessoas e a enxergar as coisas apenas na perspectiva humana, porque o que está governando a nossa vida são os limites. Quem está entendendo? Então, se foge da capacidade humana, eu já digo: não dá para mim, não tenho dinheiro, vou ficar fora dessa, isso não bate comigo. Como é que eu vou viver isso? É loucura, o pastor não sabe da minha vida um terço, não me conhece, nunca me viu, como é que ele faz uma proposta dessa? Onde é que eu estou? Focando nas minhas limitações, olhando para mim mesmo. O que é que começa a acontecer nesse lugar de limitação? Comparações. Fulano tem, eu não tenho. Beltrano faz, eu não faço. Fulano está ali porque tem, se ele não tivesse não estaria. Quem está me entendendo, diga amém. E eu começo automaticamente a me excluir em várias perspectivas, porque o meu foco está olhando para mim mesmo. Eu estou focado em mim, nas minhas limitações, nas minhas incertezas. Como é que anda a sua perspectiva para o próximo ano? Para onde você olha? Para você mesmo. Não sei, pastor. Para te ser sincero, pastor, não sei nem como vai ser. Por que não sabe como vai ser? Porque o olhar está focado em quem? Em você e nas suas limitações. Talvez espere o mais do mesmo. Ah, pastor, não tenho tanta coisa para pensar. Esse ano foi tão complexo. Esse ano foi tão difícil para mim em algumas perspectivas e algumas situações. Tanta coisa deu errado. E para o ano que vem, eu não sei. Porque não há perspectiva, não há força humana, não há recurso humano, não há condição humana para se acreditar que poderá ser melhor. E é aí que você se engana. É por isso que Deus existe, para mudar a nossa história. Diga para o irmão do lado: eu vejo milagres na sua vida. Diga: eu vejo coisas do céu chegando sobre você. Quais são, queridos, as consequências desse olhar para nós mesmos? Desânimo constante. Gente desanimada, que talvez para vir à igreja venha a pulso.
Quem está me entendendo? Gente sem perspectiva está caminhando arrastado, cheio de comparações destrutivas, porque eu estou focado em mim mesmo. Um ritmo irregular na caminhada. Um ritmo irregular, não é regular. Oscila, sobe, desce, cai, sorri, chora e vive um turbilhão de emoções. Governados pelo que sentem, governados pelo que pensam, governados por causa das limitações. O que isso ocasiona? Uma paralisia emocional e espiritual. Sabe o que a Bíblia diz? Que maldito é o homem que confia em si mesmo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas a nossa confiança precisa estar em Deus. Conseguem compreender o que eu estou falando, queridos? Nós precisamos alinhar o nosso olhar nesse rompimento. Estamos a poucos dias, a poucas horas de encerrarmos um ciclo e começarmos um novo ciclo com muita expectativa, com muita fé no coração. Meu Deus, que venha o próximo ano, porque eu quero ver tudo que Deus já tem preparado. Quem está comigo, diga glória a Deus. Diga para o irmão, você vai viver tudo que Deus já te preparou. Sabe, queridos, Deus ele não exige de nós um desempenho perfeito, mas uma dependência total. Não é sobre ser perfeito, é sobre depender de Deus. É sobre confiar em Deus. Sabe, a fluidez espiritual, essa leveza na vida cristã, ela nasce da confiança em Deus. Nasce do quanto nós depositamos em Deus confiança e não da nossa capacidade humana. 2026 não vai ser legal porque eu li 500 livros. 2026 não vai ser legal porque tenho dinheiro na conta. 2026 não vai ser legal porque eu tenho planos, eu tenho projetos. A minha força humana elaborou, pensou, articulou. Não, 2026 vai ser uma bênção porque eu estou debaixo da dependência do Senhor. Porque os nossos olhos estão olhando para Ele e Ele já tem um plano preparado para a nossa vida em nome de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Fale para o irmão do lado, para de olhar para você. Amém, queridos? Diga, você não tem determinadas respostas para você mesmo. As respostas que você precisa, elas estão no Senhor seu Deus. Diga, meu irmão, olhe para o alto, pois é de lá que veio o teu socorro. Eu declaro força renovada sobre você para continuar correndo a carreira proposta. Quem está comigo, diga glória a Deus. E a última perspectiva do olhar. Primeiro, um olhar para o mundo. Segundo, um olhar para si mesmo. Terceira perspectiva desse olhar é o que o texto diz. Corramos a carreira que nos está proposta, deixando para trás o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, ou que tenazmente nos seduz, olhando para Jesus. Esse é o terceiro ponto e a terceira perspectiva. Olhando para Jesus. Hebreus 12, 2. Está escrito: olhando firmemente para... Vamos lá, igreja, me ajuda. Olhando firmemente para o autor e o que mais? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não é apenas um referencial. Eu não estou dizendo que ele não é um referencial. Estou dizendo que não é apenas um referencial. Olhar para Jesus é encontrar a nítida possibilidade de alinhar mente e coração com o reino dos céus. Nele nós encontramos esse alinhamento. Quem está entendendo, pastor?
Preste atenção no que o texto diz, que ele é o autor e consumador da fé. Autor, aquele que cria. A palavra autor significa que origina. Aquele que cria, aquele que inicia. E consumador é aquele que completa, é aquele que finaliza. A Bíblia está falando de início ao fim. Ele estará operando. Olhem para aquele que se origina, olhe para aquele que se inicia, olhe para aquele que começa em você a vida da fé. E permaneça olhando para aquele que completa, para aquele que pode consumar, para aquele que pode confirmar. Meus irmãos, nós temos uma proposta: vamos começar em fé e terminar em fé, com Jesus operando em nossa vida e história. Quem está comigo, diga amém. Quais são os benefícios que olhar para Jesus podem proporcionar, podem gerar, podem me permitir viver e experimentar? Um de alguns que eu quero dizer aqui: clareza espiritual. Quem olha para Jesus não fica confuso. Amém? Diga: quem olha para Jesus não fica confuso. Jesus disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou verdade. Em Jesus não existe mentira. Eu sou a vida. Olhar para Jesus é ter clareza espiritual das coisas. Por que as pessoas estão tão confusas? Porque elas podem estar olhando para qualquer direção e para qualquer coisa, menos para Jesus. Jesus traz clareza. Jesus abre os nossos olhos. Jesus nos faz entender, Jesus nos faz perceber. Quem está entendendo, pastor? Clareza. O que mais olhar para Jesus pode proporcionar, além de leveza, além de clareza espiritual? Força interior, renovo. Quem olha para Jesus é renovado. Quem olha para Jesus é fortalecido. Quem está compreendendo isso? Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Olha o que o texto diz em Hebreus capítulo 12, o verso 3, o último verso da nossa leitura base, o texto diz assim, olha que coisa interessante, o verso 13. O verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fiquem cansados, para que não fiquem fatigados, desmaiando aonde? Em vossa alma. Ei, atentamente, olhai para Ele, porque você não se cansa. Olhai para Ele, porque você se renova. Quem está entendendo isso, diga amém. Oh, meu irmão, se você sair daqui decidido a olhar para Jesus, a manter os seus olhos firmados em Jesus, você já está recebendo o renovo do Senhor, você já está em uma perspectiva melhor. Se você entrou aqui com boa esperança, com boa perspectiva, ela já aumentou, porque há uma certeza em nosso coração de que Deus está conosco, que o Senhor está operando em nossa vida. Diga glória a Deus. Outra coisa importante, olhar para Jesus vai nos gerar alguns benefícios. Ele é um modelo perfeito, que nos ensina que apesar de qualquer que seja a circunstância, nós vamos cumprir o que Deus nos confiou. Jesus sofreu, mas não desistiu. Nós aprendemos com Jesus o valor da perseverança, o valor de continuar, mesmo quando tudo aos olhos humanos parece estar dando errado. Olhando para Jesus, eu tenho sede, eu tenho desejo de estar na casa do Senhor. Para mim é satisfatório, é gostoso. Não importam as perspectivas de luta, não importam os dias difíceis que alcançam a minha vida. Eu estou olhando para Jesus. E é por isso que eu vou continuar avançando. Quem me entende, diga glória a Deus. Eu sou beneficiado com uma segurança. Eu tenho certeza
que eu vou chegar no destino final. Olhando para Ele, nada tira de mim a convicção de que eu vou chegar onde eu preciso chegar. E de que eu posso contar com Jesus todos os dias da minha vida. Quem está comigo entendendo, diga glória a Deus. Volta para o texto base. Eu quero te fazer perceber algumas coisas para a gente ir caminhando para o final. Alinhar o seu olhar. Quero te fazer, e o propósito da mensagem hoje é, talvez, para algumas pessoas, recolocar a sua visão em Jesus. Para outras, é dizer, continue olhando para Jesus, não perca o foco. Amém, queridos? Mas olha o que o texto vai dizer na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 2. A gente vai nos desembaraçar de todo o peso, do pecado que nos assedia, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para o autor, para aquele que origina, para aquele que cria, para aquele que consuma. Ele está no começo, ele está no fim. Ele está no início do projeto e na conclusão do projeto. Quem está me entendendo, diga amém. Ele está no início do ano e está na conclusão do ano. Quem está entendendo? Ele nos ajuda na abertura de um novo ciclo e está lá na consumação do ciclo. Autor e consumador da fé, ele diz, Jesus. Aí ele diz, o qual, em troca de quê? Da alegria que lhe estava proposta. Jesus sabia em todo o tempo que seria crucificado. Jesus sabia que o cálice que ele teria que beber era amargo e pesado. Por isso no Getsemane ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Jesus sabia que seria açoitado. Jesus sabia o sofrimento que por ele teria que passar e o quanto isso seria doloroso. Agora veja, ele suportou a cruz. A Bíblia diz que uma alegria proposta, uma promessa. Havia sobre ele uma promessa. E a promessa é que ao terceiro dia, Jesus o quê? Jesus, depois de passar pela cruz e morrer, ao terceiro dia ele o quê? Ele ressuscitaria e a obra nele estaria consumada. Então, qual é a alegria que está proposta? Eu sei que depois desta guerra, eu vou ressuscitar com poder e autoridade. Quem está entendendo isso? Jesus continuou olhando para o propósito, para o projeto, para o plano de Deus. Ele não olhou para os açoites, ele não olhou para as lutas, ele não fixou para as dores. Ele disse, há uma alegria proposta, há algo maior para acontecer, há um plano divino em operação. E se eu continuar apesar das lutas, eu vou me alegrar no final. Quem está entendendo, diga amém. O autor está dizendo, olhem para Jesus, pois ele, tendo certeza da promessa, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta e assentou à destra do Deus Todo-Poderoso. A mesma coisa se aplica a mim e a você. Os dias difíceis podem chegar, os combates vão chegar, os inimigos vão se levantar, mas há uma promessa de Deus de pé, há um plano de Deus comigo, há um plano de Deus com você, há um propósito eterno de pé que alcança a nossa vida e nós vamos viver em nome de Jesus. Aleluia! Diga, você não vive aleatoriamente. Diga, Deus tem planos com você. Diga, Deus tem propósitos com você. O texto diz aqui, não fazendo caso da ignomínia. Algumas traduções dizem, ele desprezando a afronta. Ignomínia significa desonra. Ignomínia significa humilhação em público, significa desprezo, mesmo sabendo que seria desprezado, humilhado, desonrado publicamente, ele não levou em conta essas coisas, ele não olhou para isso. Estão falando contra mim, estão se levantando contra mim, o que vão dizer de mim, e agora o que estão pensando a meu respeito, falaram mal de mim, deixa falar, vamos olhar para algo muito maior, que Deus já tem preparado em nome de Jesus. Ah, pastor, eu estou triste,
Existem pessoas que estão falando de mim e eu nem imaginava que essas pessoas podiam falar de mim, de quem eu menos esperava, pastor. Eu fiquei sabendo de coisas a meu respeito e que me deixaram tristes. Pois é, eu tenho um conselho. Enxuga as lágrimas, dá um ha, olha para Jesus e vai em frente. O Senhor é contigo. Estão comigo? Diga para o irmão do lado: meu irmão, enxuga as lágrimas, dá um ha, olha para Jesus e vai em frente. Diga para ela: vai em frente, vai em frente. Aleluia. Quantos conseguem me entender? Quantos conseguem me entender? Para onde estamos olhando enquanto caminhamos? Quantas coisas tentam chamar a nossa atenção? Quantas coisas tentam de alguma maneira nos atrapalhar? Para onde estamos olhando? Para onde estamos focando? Eu tenho dito aos nossos líderes: naquilo que você foca, você será extraordinário. Amém? Diga para quem está ao seu lado: onde você focar, você será extraordinário. Diga mais uma vez: aonde você focar, você será extraordinário. Ô queridos, para ser um dos melhores bateristas já existentes na face da terra, o que o Juan precisa fazer? Focar. Para ser um fantástico líder de célula, o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Focar. Para ser uma mulher bíblica, daquela que o marido se derrete quando chega na porta de casa, o que ela tem que fazer? Focar. Para um homem ser bíblico, poderoso, um homem abençoado, um sacerdote valente, viril e poderoso, o que ele tem que fazer? Focar. Olha certo. Quem está me entendendo? Ser um obreiro espetacular na igreja, um diácono valioso, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Naquilo que você foca, você será extraordinário. Quer ser o melhor cardiologista do estado de Pernambuco, tem que fazer o quê? A estudar, irmão. Ninguém estuda se não tem foco para chegar lá. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Para que eu possa manusear bem a Bíblia, ter, uma desenvoltura bíblica, o que eu tenho que fazer, igreja? Focar nisso. Naquilo que você focar, você será extraordinário. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Estão compreendendo, queridos? Sim ou não? Presta atenção. Eu gosto de lutar jiu-jitsu. Para que eu seja um faixa preta casca grossa, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer, irmãos? Vou de vez em quando. Só quando dá. Isso é foco? É foco? Quero crescer na igreja, irmão. Pastor, não me dá oportunidade. Pergunto eu a ti: tu és focado? Eita, o silêncio. Tu és focado? Tu é o primeiro a chegar e o último a sair? Tu chega atrasado? Tu só faz se mandar? Poxa, cadê o povo feliz? Estava agora dando glória. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Quem está entendendo eu? Foco. Para onde eu olho? Para onde eu estou olhando? Às vezes eu estou olhando para tudo quanto é coisa, menos para aquilo que eu de fato deveria. Quem está entendendo? Eu estou olhando para a mulher do outro. Olha, ela é uma bênção. Olha, ele é uma bênção. Essa moça é uma bênção. Olha para a tua, querido. Foca no teu casamento. Foca na tua família. Estão comigo? Quem está comigo, diga glória.
Eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ficar milionário em 2026. Eu creio. E eu estou orando por isso. Mas o que é que tu faz? Esse silêncio me deixa cabulado, gente. Muitos não terminam bem, porque perdem o foco durante o processo, durante o caminho. Começam bem, não, agora vai, tô firme, vai. O diabo fez. O que foi, irmão? O diabo fez. Gatilhos emocionais. Eu estou cheio de gatilhos emocionais. Não dá para mim, eu vou desistir. Infelizmente é o que vai acontecer. Você vai desistir. Você vai parar. Você não vai avançar. Porque avançar ou não avançar é uma decisão. Vencer ou não vencer é uma decisão. Quem está comigo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, o diabo fez. E o que é que eu faço? Dá um glória, um ha, e diga: você não toca em mim, eu sou nascido de Jesus. E vai em frente. Vai em frente. Ele desprezou a afronta. Ele olhou para a alegria que lhe estava proposta. Está dizendo: olhem para Ele, olhem para Ele, olhem para Ele. Ele é autor, Ele é consumador. Olhem para Ele. Os desafios vão vir. Ei, irmãos, você crê que a nova estação é poderosa? Você quer que Deus tem níveis maiores para a gente esse próximo ano? Quem crê, diga amém. Quem aqui acredita que as suas finanças não vão ser abaladas, diga: eu creio. Quem crê que vai crescer nos negócios e nas finanças, digam amém. Tem gigante. Maior é o desafio, maior é o gigante. Maior é a estação, maior é a oposição. Mas deixa eu dizer o que disse domingo passado, vou repetir. Diz para o teu gigante: maior é aquele que habita em mim. Estão comigo? Eu digo para o diabo: só tem um jeito de eu perder. Se esse jeito acontecer, eu entrego os pontos. Se você der uma pisa em Jesus. Se o diabo der uma pisa em Jesus, aí eu estou lascado. Sabe quando é que eu vou perder? Nunca. Sabe por quê? Porque em Cristo, eu e você já somos mais do que vencedores. Olha para o mais que vencedor do seu lado. Olha aí para esse mais do que vencedor do teu lado e fala para ele: não tenha medo dos desafios, dos gigantes se levantando para tentar te parar. O seu destino já está definido em Jesus. Ele já está sentado à direita do trono. E a sua vitória, diga: a sua vitória, a sua vitória, a sua vitória já foi declarada. Oh, aleluia. A corrida não é vencida por quem corre mais rápido. A corrida é vencida por quem corre olhando para Jesus. Amém? A vitória, a corrida não é vencida por quem corre mais rápido, por quem tem mais resistência. Não, a corrida é vencida por quem corre olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Fique de pé, porque eu quero declarar sobre você em nome de Jesus. Seus olhos permanecerão fixos em Jesus Cristo. Eu declaro que as distrações não vão roubar o seu olhar. Eu declaro que as distrações não vão tirar você da fixação em olhar para Jesus, para a glória de Deus. Se você crê, diga amém. Eu declaro como igreja, uma igreja fortalecida. Nós declaramos uma igreja madura, uma igreja perseverante. Você recebe essa palavra no seu coração? Sim ou não? Eu declaro perseverança restaurada.
Se você entrou aqui pensando em largar algumas coisas, se você entrou aqui pensando em abandonar algumas outras coisas, se você pensou aqui e chegou pensando que está acabado, que está perdido, não está. Há um tempo de restauração do Senhor chegando, há um tempo de restauração do Senhor alcançando sua vida. O que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. O que suas mãos não podem tocar, Deus vai tocar por você. Só te digo com clareza: descanse nele o seu coração. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Convicções no seu interior estão sendo trabalhadas nesta noite. Seus olhos estão sendo firmados. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Aleluia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar Sobre. sobre as águas. Oh meu Deus, tu és. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Oh Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Oh Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia. 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 Diga forte. Oh Deus. Por mais que o mundo tente chamar a nossa atenção, por mais que o mundo crie distrações, tentando desviar o nosso olhar, Senhor, nós vamos continuar olhando para Ti. Nós vamos continuar com os nossos olhos fixados em Ti. Por isso eu oro e eu peço que toda distração comece a perder a força agora.
todas as coisas que tentam distrair o meu irmão e a minha irmã, comecem a cair por terra agora, porque nós entendemos, o diabo não precisa destruir ninguém, apenas distrair pessoas. Mas nós declaramos que a distração está agora mesmo perdendo a força. Nós declaramos que a igreja está recebendo renovo, força interior, o seu vigor está sendo renovado e os seus olhos estão sendo fixados em Ti, ó Cristo Jesus. Tu és o nosso exemplo, Tu és a nossa fonte inesgotável de força. O Senhor é o renovo que precisamos, é a direção que precisamos. E nós estamos encerrando 2025 olhando para o Senhor. E nós vamos iniciar 2026 olhando para o Senhor. As distrações, os medos, os desafios, as más notícias não vão roubar a nossa atenção. Não vão atrair para si a nossa atenção. As nossas limitações não vão atrair para si a nossa atenção, pois nós estamos aqui decididos. Eu falo em nome de toda a nossa igreja. Nós já decidimos, nós já escolhemos, e a nossa escolha é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. E esses restinhos de horas e dias que nos restam para findar esse ciclo, possamos continuar na caminhada firmados em Ti, olhando para o Senhor, cheios de uma expectativa e de uma perspectiva de que coisas muito maiores nos esperam, muito além das más notícias, muito além do pessimismo que carrega o Brasil em algumas perspectivas. O Senhor é muito maior. O céu não está em crise. O Senhor não está preso aos limites do planeta para operar seus milagres. E assim nós seguiremos firmados, olhando para Ti, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga: eu vou seguir olhando para Jesus. Aleluia. Então espere um tempo de renovo. Então espere um tempo de cura. Então espere um tempo de provisão. Vai seguir olhando para Jesus? Então espere um tempo de crescimento. Então espere um tempo de abastança. Espere um tempo de provisão do céu em nome de Jesus. Pois para o Cristo a quem você olha, Ele é poderoso e, como disse, repito, é um bom Pai e está cuidando de você e de toda a sua casa. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Diga para quem está do seu lado: espere o melhor de Jesus. Diga: espere o melhor de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir. Deixa eu dizer uma coisa importante para a gente fechar. Sabe, queridos, não tem como viver o melhor de Jesus sem Jesus. Amém? Não dá para começar o ano sem Jesus entronizado em nossa vida. Então preste atenção, porque uma decisão é uma escolha.